Olá, pessoal. É com muita satisfação que a gente inicia uma nova fase do Belém Tem Jeito. Como prometido desde o início, a gente vai começar a fase de entrevistas. Agora a gente vai trazer especialistas de todas as áreas que a gente consegue imaginar relacionadas a políticas públicas, então saúde, educação, saneamento básico, para a gente conversar um pouquinho sobre o que é possível fazer de um ponto de vista mais técnico dentro dessas áreas, se é que é possível fazer alguma coisa. A gente consegue encontrar soluções para os problemas que parecem eternos, que parece que não tem jeito aqui em Belém. E não tínhamos como começar de modo diferente. A gente vai iniciar pelo tema de saúde, saúde pública, que hoje é considerado um caos em Belém, né? Nós estamos aqui com o Dr. José Carlos Pardal. O Dr. José Carlos Pardal já atuou muito tempo na área da saúde pública. Hoje ele está mais no âmbito da iniciativa privada. Seja muito bem-vindo, Dr. Pardal, ao Belém Tem Jeito. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Prazer ter aceitado, ter respondido para estar aqui contigo e bater esse papo sobre esse tema aí que já tem algumas décadas que vem deixando nossa população com bastante dificuldade de acesso. Perfeito. E eu costumo dizer aos meus conhecidos, Pardal, que Belém realmente há décadas a gente tem problema na área da saúde, mas de um ano para cá, não sei se é apenas impressão, a gente tem encontrado um cenário catastrófico aqui em Belém. A gente tem visto médicos paralisarem as atividades nas UPAs por suposta falta de pagamento. O município não estaria transferindo para as OSs que administram as UPAs e, por sua vez, não estariam sendo pagos e acabavam entrando em greve. A gente vê o pessoal, e aí o senhor falou muito certo, de décadas esse problema, a gente vê no PSM da 14 o pessoal em corredores, morrendo sem ter para onde fugir. A gente vê famílias reclamando de que não tem insumos básicos na nossa rede de urgência e emergência. Então, a gente chega lá, faz uma cirurgia ou está com algum ferimento, na hora de fazer um curativo, não tem uma gase, não tem, sabe, o material básico mesmo. Ou então, mesmo a parte de medicamentos, não tem um antibiótico. Então, imagina eu fazer uma cirurgia e, após isso, não ter um antibiótico. Então, eu estou falando de insumos, eu estou falando de leitos, eu estou falando de acesso, de modo geral, à saúde pública e que a gente não vê muita solução. É um caos, é um colapso mesmo no município de Belém ultimamente. O que é que o senhor acha? A saúde em Belém tem jeito? Pergunta fácil de responder. Bom, a esperança é a última que morre. E, assim, lógico, existem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração para melhorar a saúde da nossa população, a saúde de Belém. E pensar, primeiramente, que não pode ser algo eleitoreiro, né? Para a gente ter bons resultados na saúde, o trabalho vai ter que ser colhido mais lá para frente. Então, assim, na minha opinião, vai querer ter resultado mais rápido, que é para sair na propaganda política daqui ao ano que vem. Vai construir pronto-socorro, vai aumentar atendimento de UPA, que é o mais rápido para diminuir aquele trabalho que aparece mais rápido, né? Então, os pacientes que acabam vindo também no interior, que é outra causa de sobrecarregar a nossa rede, mas vai atender o pessoal que vem do interior, vai atender o pessoal acidentado, o pessoal que tem urgência em pronto-socorro, mas não é o ideal, a meu ver, para a gente cuidar de verdade da saúde do belenense. Segundo a OMS, saúde é o total bem-estar físico, mental e social da pessoa. Em Belém, a gente tem bastante dificuldade da parte social. Todos os índices nossos estão entre os piores do Brasil. Os índices de saneamento, desenvolvimento humano, higiene, água, tudo é ruim aqui. Educação, então isso tudo vai respingar na saúde. Parte mental, a gente tem passado por um período complicado, aí, principalmente pós-pandemia, então doenças mentais aumentaram muito. A gente não tem estrutura em Belém para atender adequadamente. E a gente viu aí até a questão do shopping, que teve que colocar uma rede e agora acabou. Está tudo resolvido a parte mental em Belém por causa da rede do shopping. E a questão física, que é o que a gente vê impactando, né? Então, tem condição de melhorar? Tem condição de melhorar, mas, na minha opinião, tem que mudar muita coisa. Então, acho que precisaria, lógico,
começar desde a parte do saneamento. Esgoto tratado em Belém, só 3% da população tem acesso. Isso é absurdo. Como é que você vai ter uma população saudável que não tem esgoto tratado? Soma-se a isso que a gente está vivendo um segundo colapso, que eu falei do colapso da saúde, mas nós estamos vivendo o colapso do lixo também, que a gente está verificando. Tem o lixo também. Isso certamente tem uma influência direta no quadro clínico de saúde da população de modo geral, né? Em tudo. Pronto-socorros superlotados, médicos que até onde chega para a gente não recebem das OS. Isso é um outro problema que, na minha opinião, é complicado a gente pensar em como fazer funcionar essa terceirização de trabalho, né? Então, talvez fosse algo a se repensar, pelo menos na minha cabeça, assim, poxa, se o serviço é público, o ideal é que o pagamento seja também do público, né? Que não precise da licitação de uma empresa que se ofereceu a receber menos para fazer aquele serviço, por isso ela teoricamente ganhou a licitação, e ela vai ter que tirar o lucro dela para gerir aquele grupo de médicos, que vão receber menos ainda para fazer aquele serviço. Eu não conheço praticamente, desculpe me interromper, outra categoria praticamente que a remuneração é realizada dessa forma. Num serviço público, de modo geral, pelo menos a atividade fim, ela não é terceirizada, né? Então, a atividade meio, então, serviços gerais, tudo mais, para manutenção da administração pública, de modo geral, até pode ser terceirizado. Mas quem está ali na ponta, na atividade fim, na atividade principal daquele setor do poder público, ele, lógico, ou ele é concursado, enfim, são os modos de ingresso na administração pública. Exceção, hoje, classe médica. Então, a gente vê essa terceirização da terceirização, às vezes. Então, hoje a gente está vendo as unidades saírem da administração direta, pelo menos do poder público, passarem para essas organizações sociais, essas OS, e as OS, por sua vez, contratam, ou até como pessoa jurídica, né? Isso. Cooperativa de médicos. E às vezes são uns 2, 3 OS que vão se cavalando aí. Aí ainda tem a questão tributária, né? Porque cada empresa que vai repassando também vai pagando seus impostos até chegar lá no fim. O médico que se sujeitou a trabalhar nessas circunstâncias vai receber menos ainda do que poderia estar recebendo se fosse contratado diretamente pelo Estado, ou pela Prefeitura, no caso. Então, essa parte de contratação, de gestão de pessoas, a meu ver, na minha opinião, deveria ser repensada. Não vejo hoje como isso aí ser um fato que ajude o acesso médico. E, fora isso, né, a questão do pronto-socorro. Poxa, meu primeiro contato no pronto-socorro ainda era acadêmico, estava nos meus primeiros anos da faculdade, faz mais de 20 anos. Já tinha muita gente no corredor, cenas lamentáveis de guerra que a gente via chegando, e hoje em dia continua da mesma forma, talvez pior ainda, mesmo após diversas reformas, paralisações de atendimento, incêndios e reformas de novo, continua da mesma forma. Então, o pronto-socorro está bem ruim, acesso a exames ambulatoriais péssimo. Quando a gente pensa em saúde, ideal é sempre pensar em saúde preventiva. Então, também o acesso é muito ruim. Hoje, menos de 50% da população tem acesso à saúde da família, consultas de unidade básica de saúde. Então, se um paciente que tem uma diabetes, que podia estar sendo bem cuidada pelo médico do posto, e no posto, se tivesse o remédio para cuidar da diabetes daquele paciente, ele sendo bem acompanhado, evitaria problemas mais graves cardíacos, problemas mais graves de obesidade, problemas mais graves renais, oftalmológicos. E, no fim das contas, como esse acompanhamento não é bem feito, em muitas das vezes, na maioria das vezes, esse paciente começa a ter consequências da doença, que vão sair muito mais caro ainda para a própria população, para o poder público e a população que é a gente que financia. Então, essa falta de cuidado vai trazer cada vez mais gastos lá na frente. Não só para cuidar daquele paciente em si, no tratamento dele, como todo o gasto social, porque quem está doente não produz. E quando a gente pensa em uma população
que não tem acesso à saúde, é uma população que vai produzir menos, vai gerar menos impostos, menos dinheiro para a prefeitura se sustentar e para a gente ter uma cidade como um todo melhor para a gente viver. Doutor Pardal, mas maravilha. Dentro de um cenário desse, onde basicamente tudo, do início ao fim, a gente vê que tem falhas, prioridades. Então, se o senhor fosse hoje secretário municipal da saúde, o que é que eu posso fazer de urgente mesmo? O senhor falou no início que o ideal é que seja a longo prazo, eu tenho uma visão a longo prazo e não só aqui para a próxima eleição, mas uma saúde necessariamente é a longo prazo. Mas também saúde, também o senhor disse isso, é uma corrida contra o tempo. Né? Tem certas pessoas que não dá para esperar até a gente começar a reduzir os índices daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Tem gente que precisa para agora. E, na verdade, a população, principalmente a população mais carente, precisa de resultados para agora. Então, prioridades assim, iniciais. Por onde que a gente poderia começar? O que é que poderia ser feito? Para depois a gente também, claro, pensar, na verdade, até paralelo, uma coisa não exclui a outra, pensar a longo prazo. Mas prioridades, que eu deveria começar por onde? Para corrigir o problema da saúde de Belém. Bom, para ter o acesso mais rápido, digamos assim, esses pacientes que não podem esperar são aqueles pacientes que estão em situações que podem falecer em dias, meses, né? Então, ideal seria realmente, nesse caso, aumentar inicialmente a chegada hospitalar. Isso é meio que enxuga gelo, mas é o que vai impactar naquele primeiro atendimento. Após isso, na minha opinião, tentar descentralizar cada vez mais, não ficar 2, 3 pronto-socorros, 2, 3 hospitais pela cidade. Então, fazia ideal, na minha opinião, fazer redes de atendimento ambulatorial de especialidades, por exemplo. A gente tem aí casos pelo país inteiro de quadras que eles pegam e fazem AMES, que é atendimento médico de especialidades, e conseguem fazer os próprios exames nesses exames. Então, já ganha bastante tempo, bastante celeridade no processo para que a gente consiga eliminar essa parte da urgência, que é o caos, né? Tá urgente, e, em seguida, cuidar da parte ambulatorial mesmo dos pacientes, para evitar que eles precisem chegar no hospital depois. Além disso, outras medidas que acabam impactando na chegada hospitalar, né? A gente tem hoje o metropolitano, que é do governo do estado, mas é uma OS. Mas hoje a maior parte dos atendimentos lá, como é de emergência, é de acidente de moto. Né? Então tem que cuidar bastante da educação de trânsito, da parte social, que a gente vê que os motoqueiros precisam muitas das vezes de tempo mais rápido para cumprir suas tarefas, e isso acaba levando a esses acidentes. Então, assim, convenhamos, em Belém o pessoal não respeita muito, não, né? não, De trânsito, cuidado de trânsito em Belém tá... Sem capacete. No interior nem falam. Não, né? interior nem existe. Se alguém tem loja de capacete no interior, tá ferrado. Mas assim, tem que melhorar toda a parte de fiscalização de trânsito, que vai impactar também nesse atendimento. Isso é outro problema gravíssimo. A parte no final das contas, de saneamento básico, por exemplo, vamos na minha área, 70% da população tem H. pylori. H. pylori é uma bactéria que vai lá para o nosso estômago e que pode causar úlcera, pode causar câncer de estômago. Né? Então, 70% da população tem isso. De onde vem? Água ou comida contaminados. Né? E os nossos índices são muito próximos aos dos piores países do mundo. E hoje aqui a gente tem dificuldade até de fazer o exame para dar o diagnóstico do H. pylori e depois de tratar. Que é um exame simples, não tem maiores dificuldades. Então, é muito complicado pensar em toda essa problemática aí que deve começar lá desde o começo, né? Os exames de rotina, né? Então, tem que estabelecer todos os protocolos que a gente tem hoje em dia. Câncer de cólon, vai fazer exame a partir dos 45 anos. Mama, as mulheres têm que fazer o preventivo, né? Tem que ser orientadas sobre o autoexame, tem que depois fazer mamografia.
a PCCU, alguns até eu não sei como é que está agora, mas há pouco tempo atrás o Belém, o Pará, era um dos países, um dos estados que tinha o maior índice de câncer de colo uterino. Então, também o acesso ao exame preventivo feminino. Tudo isso tem que ser pensado, porque é muito barato fazer um PCCU, o Papa Nicolau, do que a paciente depois ter que se submeter a uma cirurgia para tirar o útero e fazer radioterapia e todas aquelas complicações para ela, como mulher, para a família, para a sociedade inteira, por toda a doença gerada que podia ter sido evitada com um exame muito simples. Hoje em dia tem até vacina, inclusive, para evitar esse tipo de câncer. Então, a gente tem que... Assim, a saúde está um caos. Inicial, lógico, melhorar o pronto atendimento. Para melhorar o pronto atendimento, é aquilo que a gente conversou, então, sobre a contratação de médicos, que, na minha opinião, essa terceirização da terceirização, eu não vejo funcionar aqui em Belém desse jeito, né? Eu sei que em alguns lugares funciona bem. Eu já trabalhei assim em São Paulo, numa OS do Hospital Sírio-Libanês, funcionava bem, mas... E hoje, inclusive, eu já ouvi dizer que já lá não está mais tão bem assim também. Então, assim, se tivesse no município, na gestão, uma das coisas que eu pensaria em rever era isso aí. Essa contratação da atividade fim, né, dos médicos pela OS. Hoje, da iniciativa privada, consegue perceber muita diferença em relação à tua época que tu estava no poder público? Então, a gente tem essa eficiência toda na iniciativa privada. Tem algo que a gente consegue transportar para a área pública de modo a melhorar o sistema para a população mesmo, ou não? Tá. Bom, primeiro assim, a saúde, segundo a nossa Constituição, ela é dever do Estado, né? Direito de todo mundo. Então, se existe a privada é porque o governo já está falhando. Nem deveria existir a privada. Mas já que existe, né, ele está falhando. Então, estamos exercendo a nossa profissão, cuidando. Tem muitas falhas também, né? A gente lida com muita dificuldade. Muitos convênios têm passado por dificuldade, inclusive os fundos de assistência do próprio governo, né? Tanto municipal quanto estadual, estão tendo dificuldade disso aí. Alguns dos planos de saúde também estão com dificuldade de gestão. Então, assim, a gestão como um todo, o problema não é exclusiva do setor público, né? Mas é lógico, de uma forma ou de outra, na maioria das vezes, é mais célere o processo na privada. O acordo, né, a privada fazer como suplementar o SUS, né, é algo que, lógico, tem que ser realmente parte do processo. Não tem como você só construir os hospitais públicos, né? Então, acaba realmente precisando fazer essa suplementação, essa complementação com o serviço privado. Mas isso aí também, a meu ver, é algo que tem que fazer a conta, né, do gestor do município, se vale a pena essa terceirização, se vale a pena ele mesmo investir em algo próprio. E aí vai muito de quem vai tomar conta da estrutura, né? Chegam em relatos até a gente que hoje, o cenário de hoje mesmo, chega, por exemplo, paciente, vamos lá, nós temos a rede de urgência e emergência municipal, então nós temos 5 UPAs em Belém, mais os 2 pronto-socorros, do da 14 e do Guamá, que estão nesse cenário de calamidade pública. O senhor falou a palavra de guerra, é como eu vejo a situação. Para mim é um cenário de guerra, tinha que ser urgentemente estabelecido para quem estiver na gestão um gabinete de crise, vamos resolver o problema, porque a gente não está num cenário natural, a gente está num cenário de guerra. Mas não só a rede de urgência e emergência, mesmo quando a gente fala de unidade básica de saúde, eu tive, tempo desse, tendo uma filha pequena, tive que levar a minha filha no posto de saúde.
para tomar vacina. Cheguei no posto de saúde no meu bairro, não tinha vacina. E o enfermeiro lá te informando, olha, mas não tem há 2 meses, então não adianta esperar, procure logo outro local ou vá num lugar privado para pagar pela vacina. Mas a gente sabe que a maioria da população daqui do Pará não tem condições, então o poder público tem que poder fornecer. Então, mesmo a unidade básica de saúde, que a gente chega para aquelas coisas mais simples, não tem funcionado. Há algum problema de distribuição? Será que eu consigo, por exemplo, quando a gente chega na unidade de urgência e emergência, às vezes são coisas simples, mas eu consigo levá-la para uma unidade básica, se eu tivesse uma comunicação melhor dentro dos entes, né? Para não deixar aquela unidade tão sobrecarregada, ou seja, deixar só as coisas mais simples, mais complicadas para a rede de urgência e emergência, e a unidade básica fazer o seu papel, a própria UPA também ali do bairro fazer o seu papel. Dá para eu ter uma comunicação melhor, dá para eu ter um sistema, funciona em algum lugar assim que o senhor tenha conhecimento, ou é uma questão de gestão só nesse sentido, ou é algo mais estrutural? Como é que o senhor vê todo esse cenário? Sobre isso, na verdade, assim, na minha opinião, acho que passa muitas das vezes por uma necessidade até da população, às vezes por falta de ser informada onde ela deve procurar atendimento, dependendo do sintoma dela. Mas ela recebe quando ela chega, porque a gente ouve falar, desculpa interromper, que é uma política de portas abertas. Então, independente do que eu tenho, entrou uma agulha no meu dedinho do pé, ou eu tive um acidente de moto, algo do gênero, vou bater lá no pronto-socorro, é a política de portas abertas, eles vão me atender. Sim. Não há esse remanejamento, né, para o local, ou mesmo um diagnóstico, olha, essa pessoa pode ir para esse outro local, vamos fazer o transporte, não tem nada disso. Não tem nada disso, são poucos lugares de atendimento, né, a gente está falando aí de uma cidade de mais de 1,5 milhão de habitantes e tem 8 lugares para ser atendido, né, dessa forma mais rápida, de portas abertas. Então, se for pensar na distribuição em si, vai faltar atendimento dessa forma. Falta os pacientes serem orientados para onde ir em casos de necessidade. Falta, muitas das vezes, a gente vê, por exemplo, o dia mais cheio do pronto atendimento é sempre a sexta-feira, né? Não é uma coincidência, não sei. Toda sexta é mais cheio? Toda sexta é o lugar mais cheio em qualquer lugar. Não é só em Belém, não. Mas não sei por quê. Mas é só se essa questão de gestão, ou seja, com gestão eu conseguiria mapear, olha, eu consigo transferir esse pessoal que é um atendimento verde, né? Aquele protocolo de Manchester, né? Pois é. Jogar para uma unidade básica, não sobrecarregar os prontos-socorros, deixa os prontos-socorros, que já tem uma estrutura deficitária, só para casos realmente mais urgentes. Então, essa parte de educação que colocaste, eu achei sensacional. Vamos educar, vamos mostrar à população qual a enfermidade que ela tem, aonde que ela pode conseguir aquilo lá. E, claro, fazer a nossa unidade básica de saúde também prestar aquele primeiro atendimento, né, lá na ponta, lá para os bairros, para ver se a gente consegue. Tem algumas pela cidade que tem, né, a do Jurunas tem um atendimento, a de Fátima consegue também. Mas, realmente, assim, as doenças mais que podem esperar, né, tipo a faixa azul do protocolo de Manchester, são aqueles pacientes que não deveriam estar em pronto atendimento, né? Então, e tem muitos assim que ficam lá horas na UPA. Posso dar um exemplo? Eu estive na unidade do Tapanã. E lá no Tapanã eles têm raio-x lá mesmo na unidade, evidente, eu preciso do raio-x. Só que o raio-x não estava funcionando porque o ar-condicionado estava quebrado. Não era que o aparelho de raio-x estava quebrado. O ar-condicionado estava quebrado e eles não poderiam ligar o aparelho. Então, a população de todo o bairro, extremamente populoso como Tapanã, não poderia, ainda que temporariamente, não poderia utilizar o raio-x. Então, claro que essa parte estrutural ela afeta diretamente, né, a questão como um todo da saúde. E esse temporariamente aí também não é um temporariamente e amanhã volta a funcionar, né? É verdade. Na maioria das vezes dura mais um tempo. Doutor Pardal, para a gente terminar, eu estou vendo, diga se eu estiver errado, mas que o senhor é um otimista. Que então tem saída sim, tem jeito, desde que a gente adote as condutas certas. É por aí, não é? Com as suas considerações finais, doutor Pardal. Eu não
penso em desistir, né? Não tem como você ter uma situação caótica e é algo que é imprescindível. Você não vai, não vai ter não vai ter jeito. Vou deixar aqui, de lado a saúde. Deixa né? de lado e vamos embora pensar em outra coisa. Então, assim, a gente tem que ser otimista sempre, tem que buscar soluções e trabalhar junto ao poder público e cobrar o poder público para que as coisas melhorem. Temos que ter a clarividência de saber que nada vai ser resolvido do dia para a noite, mas tem muita coisa que pode ser resolvida rapidamente, por exemplo, pagando os médicos que estão lá. Né? Eles rapidamente voltam a trabalhar e voltam a atender as pessoas. Então, se não deixar faltar dipirona, vai ter muita gente que está lá com dor de cabeça e vai tomar dipirona e vai voltar para casa sem dor. Tá faltando dipirona, cara. Chegou Entendeu? Esse tipo de notícia pra gente, inacreditável. Então, assim, tem coisas rápidas que podem ajudar. E pensar que a saúde vai ser sempre a consequência de toda a estrutura ruim. Então, a educação ruim, índices sociais ruins vão piorar a saúde no futuro. E higiene ruim, então a gente precisa lá para o futuro, para ter bons índices de saúde, investir nisso tudo também já agora. Então acho que sim, tem jeito, não é fácil, não vai ser fácil mesmo, precisa de toda a política de controle de possíveis desvios de recursos que pode acontecer e de saber gerir os recursos que efetivamente tem e não pensar que o brasileiro também gosta muito, o belenense também, de pensar em salvador da pátria, né? E hoje em dia com a COP30 é o salvador da pátria de Belém. Está todo mundo pensando que daqui para lá vai resolver todos os problemas, vai ficar bom, o trânsito vai melhorar, tudo, os ônibus elétricos, Belém vai ficar top. Mas a gente não pode nem pensar que vai ter uma pessoa salvadora da pátria, não existe isso nunca, e muito menos que um evento vai ser o salvador da pátria. Assim como grandes eventos já ocorreram pelo país, deixaram seus legados em algumas cidades, nem todos positivos, mas não foram efetivamente o que realmente resolve, né? Muitas das vezes a gente vê até tudo sucateado, serviu só para aquele evento e depois acaba sucateando. Então, continuar cobrando do poder público, que ele seja rápido e que saiba investir bem os seus recursos. Assina embaixo em cada palavra. Doutor Pardal, muito obrigado por vir aqui conosco no Belém Tem Jeito. Você gostou da entrevista? Coloque aí nos comentários, faça as perguntas, compartilhe com as pessoas queridas e voltamos até na próxima entrevista. Muito obrigado, pessoal.